Sejam bem-vindos ao Podped. Ela é a Gabi, eu sou a Linelli e essa é a sua nova rede de apoio. Olá, mamãe, sejam bem-vindas. Hoje aqui nós temos uma convidada muito especial, a doutora Camila. Eu gostaria que você se apresentasse para quem não te conhece, falar a sua especialidade. Eu sou Camila, eu sou pediatra e endócrino pediatra e também eu tenho uma pós-graduação em nutrologia. E eu atendo aqui em São Paulo, capital, presencial e também faço telemedicina. Vamos falar um pouquinho agora sobre obesidade. Esse assunto aí que tem invadido o consultório da doutora Camila. Fala pra gente um pouquinho o que é a obesidade, como que ela tá nos dias de hoje. Obesidade é, assim como o Covid, né? Aliás, bem antes do Covid, considerado como uma epidemia, uma pandemia, epidemia mundial. Porque o número de casos, né, a incidência de obesidade tem aumentado bastante ao longo dos anos. Então, as últimas estatísticas falam que assim, está em torno de 20% a 30% das crianças e adolescentes têm obesidade ou sobrepeso. Como que a gente define se a criança está acima do peso ou não? Essa avaliação ela não pode ser nunca subjetiva. Não posso só olhar para a pessoa e falar que está acima do peso. A gente tem que ter parâmetros objetivos. Então, a gente usa as medidas de peso, altura e IMC. Então, sempre a gente coloca, diferente de adulto, né, que só pelo valor do IMC a gente já sabe se está acima do peso ou não. Em criança, a gente tem gráficos de crescimento, que a depender do percentil que está, a gente consegue dizer se está com obesidade, que seria acima da linha vermelha, percentil 95. Sobrepeso, em geral, ele está entre o percentil 85 e 97, tá? Na penúltima para a última linha. Nessa faixa é um sobrepeso. Então, a gente já tem que ter atenção, porque o sobrepeso pode tanto melhorar a criança esticar, né, espichar e aí melhorar a proporção corporal, mas pode piorar e ficar com obesidade, e daí as complicações vão vir, tanto a curto quanto a médio e longo prazo, né? Nos dias de hoje, você acha que esse uso de telas, essas coisas têm deixado as crianças mais gordinhas? Fazem menos atividade física? Sim, com certeza. E a pandemia veio para mostrar isso, porque aumentou bastante o número de casos de crianças que tinham peso normal e ficaram acima do peso. O motivo da tela de ter essa relação é porque é o seguinte, geralmente a criança que está na tela, ela pode acordar mais cansada, mais fadigada e aí não consegue fazer uma atividade física ou acaba não incluindo na rotina dela atividade física. Tem um hábito mais sedentário, né? Também ficar na tela por muito tempo atrapalha o sono. E o sono é importante para a regulação do nosso metabolismo. A gente tem um controle muito bem estabelecido de hormônios e substâncias que controlam a fome e a saciedade. Então, quando a gente não dorme bem ou dorme mais tarde, a gente acaba desregulando o nosso metabolismo. Então, diminui os hormônios que nos ajudam a sentir saciedade e aumenta o hormônio que é responsável por ter fome. Então, a gente tem fome fora da hora. Fora de que também, quando não dormiu direito, a gente não presta muita atenção, né? A gente tem a nossa percepção um pouquinho diferenciada, né? Fica mais irritado, então acaba tendo um julgamento prejudicado, acaba consumindo qualquer coisa. E então, são vários fatores, né? Não é só simplesmente estar na tela, mas diminuir o tempo de atividade física, estar mais cansado, não dormir bem, e daí as escolhas não são adequadas. E a obesidade infantil, o que ela pode causar na criança? Uma criança obesa, qual que é o maior problema disso? Vários problemas. E eu falo sempre que o problema não é estético. Não é só uma questão de quantos quilinhos que tá acima, se tá bonito ou se tá feio. Isso é uma questão muito individual, né? Essa parte de estética. Mas os problemas de saúde, eles realmente acontecem. Então, os principais é colesterol alto, pressão alta, diabetes tipo 2. São os principais no consultório. E agora tem aumentado também o número de casos de gordura no fígado. Eu tenho um paciente já desde 7 anos de idade que já tem gordura no fígado por estar acima do peso. Isso, antigamente, algumas décadas atrás, é problema só de adulto. Dos 30, 40 anos em diante. Hoje em dia já tem estudos que mostram que a gordura no fígado tem acontecido em idade cada vez mais precoce. E não é simplesmente a gordura no fígado. Essa gordura no fígado ela vai causando uma inflamação no fígado. E depois de anos com essa inflamação, o fígado ele pode não funcionar mais. Então, os estudiosos acreditam que esse vai ser um dos principais motivos de transplante de fígado no futuro. Gordura no fígado por conta de estar acima do peso. Você vê o tamanho da repercussão no corpo.
né? E muitas vezes a gente não tem noção disso, das consequências a médio e longo prazo. Acha Da que, gravidade, né? da gravidade dessa situação. E é interessante você falar isso, porque tem uma crença que a pressão alta, diabetes, é doença de gente mais velha. Não é. Criança também, por obesidade, pode ter também. E daí a importância de fazer um acompanhamento com o especialista, né? E aí o pediatra e o endócrino também tem que medir a pressão arterial. A gente mede circunferência abdominal e tem um referencial, né, de quantos centímetros tem que estar a circunferência do abdômen, porque senão tem um risco aumentado de ter essas doenças, né? Que tem um risco cardíaco também. Então, um risco também de infarto, de AVC, de morte mais precoce. Esses são riscos reais, que muitas vezes as pessoas ignoram. Quando essas crianças chegam para você lá no consultório, eu sei que você costuma fazer a bioimpedância agora, tem essa modernidade lá. E o que essas mães elas falam? A criança chega lá geralmente com 7, 8 anos, com obesidade. Elas falam que ele não come nada, só come porcaria. Elas falam alguma coisa? Tem algum motivo? São vários motivos, na verdade. Eu digo, essa vida corrida que a maioria das pessoas vive, né? Que acaba não tendo tempo para atividade física. Então, a criança não é mais criança, porque a criança está agora num apartamento, não consegue brincar na rua como antigamente, né? Então, o tempo ativo está muito reduzido. Não consegue deixar num esporte por conta de que os pais trabalham muito tempo, não tem quem leve. Então, são vários fatores, mas muitas crianças também têm um padrão de alimentação muito errado. Isso é reflexo dos pais. A criança não é responsável pelo que ela come. Quem é responsável são os pais, né? Que daí são o exemplo para a criança. Então, se os pais não têm um bom padrão de alimentação, com certeza a criança também vai repetir, porque ela está olhando para o lado e vendo o que os pais estão consumindo, se é bom ou não, né? E às vezes é complicado, porque a criança ela não tem noção da gravidade. E aí o pai e a mãe deixam lá na geladeira, na despensa, refrigerante, bolacha, biscoito, miojo. A criança, ela não entende que aquilo vai fazer mal. Então, acho que não ter em casa esses alimentos é uma tática para auxiliar. É o aí, primeiro né? passo. Ou se tiver em casa, mas deixar de difícil acesso. Porque o nosso cérebro, assim, ele gosta de comodidade, de praticidade. Se tá aqui na frente, a gente vai acabar consumindo. Mas se tá distante, precisa abrir o armário lá de cima, que tá trancado, pegar um banquinho, já dificultou demais, aí o cérebro muitas vezes desiste. Então, tem uma regra até de 5 minutos. Se demora mais que 5 minutos para pegar alguma coisa, a gente acaba desistindo. Então, colocar esses obstáculos no dia a dia para diminuir o consumo. Mas é bom fazer uma limpa no armário, na despensa, porque geralmente são alimentos altamente calóricos. E o pessoal pensa assim, mas não é doce que come todo dia, mas às vezes é uma bolacha, uma pipoca, é um hambúrguer, são alimentos altamente calóricos. Facilmente passa a quantidade de calorias que a criança precisa por dia. Então, obviamente que vai sobrar caloria, vai acabar acumulando no abdômen e no corpo todo. E aí leva a criança a estar obesa, né? Acima do peso. Como que é feito o tratamento da obesidade? O tratamento é multidisciplinar e precisa de muita dedicação, comprometimento da família. Então, a gente precisa de um especialista, que é o endócrino, pediatra. Precisa de nutricionista para estar guiando, né, essas mudanças alimentares. Na verdade, eu brinco que não tem nenhum alimento que é proibido. Sabe a bolachinha recheada? A criança pode comer. O docinho, o sorvete, pode consumir. Mas precisa ter dia e ter hora para acontecer. Porque acontece que a maioria come no automático, come porque tá lá, né? Leva de lanche para a escola. Leva de lanche todo dia e acaba não pensando em outras possibilidades. Então, precisa ter o médico, nutricionista, matricular em esportes. Hoje em dia, existe uma recomendação de crianças acima de 5 anos de idade de fazer pelo menos 1 hora por dia de atividade física. Quantas crianças fazem isso? Difícil, né? Agora, se a gente perguntar quantas horas fica na tela, 3, 4, 6 horas, mais que isso. Adolescente, então. Então, é 1 horinha por dia de atividade física, que pode ser ou não o esporte, guiado com o professor. Mas, às vezes, só da criança estar pulando corda, tá dançando, tá jogando futebolzinho na quadra com os amigos, isso já é atividade física, já tá mexendo o corpo, já tá aumentando o gasto calórico. E tem situações que precisa entrar com remédio? Geralmente, a gente utiliza os medicamentos em casos de obesidade mais grave. Então, o medicamento ele pode ser utilizado, sim, na infância, adolescência, a partir de 10 a 12 anos.
tem alguns medicamentos que podem ser utilizados, mas para obesidade grave. Então, tem que estar bem acima do percentil 97. Tem alguns critérios que poderíamos utilizar. Tem 3 medicamentos que são liberados para uso a partir de 10 a 12 anos. Tem outros que estão em estudos ou uso off-label, mas o primeiro deles é o Orlistat. É um medicamento que ele inibe a lipase intestinal, que é uma enzima. Então, vai acabar diminuindo a absorção de gordura do que se ingere. Ajuda a perder uns 30% da gordura da refeição. O problema deste medicamento é que ele é em comprimido e é que é nas grandes refeições, ou seja, 3 vezes ao dia, a mesma dose de adulto. Mas é para o perfil de paciente que tem uma alimentação muito gordurosa. E dá um pouquinho de fast diarreia, food, né? dá um tanto de diarreia. É uma diarreia gordurosa. Então, porque basicamente o que está consumindo muita gordura, alimentos gordurosos, vai perder nas fezes. Então, às vezes, pode ter escape fecal, urgência fecal. Isso limita o uso. Mas ele é um medicamento muito bom e tem resultados. Outro tipo de medicamento são os medicamentos que são análogos do GLP-1. Na verdade, eles são parecidos com o hormônio que a gente tem no corpo, que é o GLP-1, que ajuda a nossa sensação de saciedade. Então, esse medicamento que é injetável, ele tem uso diário e tem uso semanal. Em adulto, tem bastante adulto que utiliza e hoje em dia, a partir de 12 anos, a gente já pode utilizar. E menores que isso, aí depende de analisar risco-benefício, né, de cada um. Mas esses medicamentos, eles ajudam a dar uma sensação de saciedade, porque diminui o esvaziamento do estômago. Então, parece que o alimento está sendo digerido por mais tempo. E também ele diminui a fome. E também ajuda na produção e secreção de insulina. Então, o corpo entende que está digerindo mais lentamente aquele alimento, não precisa ter fome tão rápido, e ajuda bastante na diminuição do peso e do IMC. E em questão de seletividade alimentar, as mães reclamam bastante também no consultório? Antes comia de tudo, agora não come mais nada. Seletividade alimentar é bem frequente no consultório. Eu diria assim, pelo menos uns 60% das crianças têm algum grau de seletividade alimentar, que é diferente de dificuldade alimentar, que quando tem algum sinal a mais de alerta, né? Então, a criança que ficou internada e passou sonda nasogástrica, daí não quer mais saber de comer, tem náuseas, tem sensibilidade oral, né? Às vezes autista, tem uma sensibilidade muito grande, então tem uma dificuldade, tem um algo a mais ali. Mas a seletividade, quando a criança está escolhendo muito os alimentos, ela já consumia legume, verdura e não está gostando tanto. Isso é relativamente comum na infância, por conta de várias questões. Mas primeiro porque o apetite da criança ele começa a diminuir naturalmente a partir de 1 ano e meio. Então, porque a criança já começa a crescer num ritmo menor, né, a partir de 1 ano e meio. Quando o bebezinho, até o 1º ano de vida, cresce bastante. Cresce 25 centímetros no 1º ano de vida. Então, em geral, o apetite é muito bom. Mas depois de 1 ano, 1 ano e meio, o apetite vai diminuindo porque o ritmo de crescimento também diminui e a criança fica mais ativa, fica mais esperta para o ambiente. O ambiente chama mais atenção do que a comida. E aí, depois disso, também tem muito a questão de comportamento, que já vai vir no amiguinho, né? Tem outros alimentos que já são mais palatáveis, no sentido de que eles viciam o paladar. Geralmente tem aditivos, né? Exemplo disso é glutamato. Glutamato é um aditivo que realça o sabor do alimento. Faz que a gente queira comer mais daquele alimento. E aí, se vai comer uma cenoura, um brócolis, já não tem tanto gosto assim, porque você está consumindo muito alimento industrializado com aditivo, o paladar fica viciado. E aí, então, acaba consumindo mais esse tipo de alimento e aí vai restringindo cada vez mais. E, então, assim, a seletividade tem várias causas também. Precisa também ser tratada com o médico, o pediatra ou endócrino, um acompanhamento em conjunto com o nutricionista, às vezes psicólogo, porque pode ter alguma situação psicológica também acontecendo em casa. Ou pode também acontecer que os pais eles são muito controladores em relação à alimentação da criança, no sentido de falar assim, come tudo, tem que raspar o prato, tá comendo? Comeu legume, comeu verdura? E a criança, né? Ou se você comer, vai ganhar tal coisa. E a criança, às vezes, em vez de comer realmente, ela meio que se afasta, ela piora ainda mais essa seletividade. Então, a gente tem que entender todo o ambiente familiar para saber se teve algum fator agravante, se é uma diminuição fisiológica natural mesmo do apetite, que vai acontecendo com a idade, e aí encaminhar para essa equipe fazer o acompanhamento. Existe aquela abridor de apetite para mãe? Eu tenho quase certeza que no seu consultório deve, assim, de 10
pessoal 11 gosta, deve pedir, né? Uma vitaminazinha. É uma vitamina para abrir o apetite. Que mal tem, não é? Mas eu não costumo prescrever abridor de apetite. Isso já caiu por terra. Antigamente, na pediatria, se prescrevia muito, né? Vários medicamentos para abrir o apetite, mas hoje em dia não. Por quê? Eu preciso entender o contexto. Muitas vezes, os pais que têm uma avaliação distorcida da realidade. A criança come a quantidade suficiente para o desenvolvimento dela. E a criança está bem, está ganhando peso, está crescendo normalmente, não está ficando doente. Para que precisa de abrir o apetite? Muitas vezes são as expectativas dos pais que não estão sendo atendidas, porque o pai imagina que vai comer aquele pratão, vai raspar o prato, né? E isso não acontece. A criança, nós naturalmente temos os hormônios que controlam fome e saciedade. Então, chegou num determinado momento que eu comi, eu entendi que eu estou satisfeita, eu posso parar aqui. E a criança, em geral, ela obedece bastante isso. Então, na maioria dos casos, não precisa de medicamento, vitamina, para abrir o apetite. E o uso de vitaminas eu deixo bem restrito, assim, para aqueles pacientes que têm dificuldade alimentar, que realmente não está consumindo um grupo de alimentos. Eu tenho várias crianças que, por N motivos, não estão querendo comer carne vermelha. Ou come só carne moída, ou a escola é vegetariana, ou a criança está querendo virar vegetariana. As crianças vegetarianas, você acaba tendo que suplementar, né? Aí a gente precisa suplementar, na grande maioria dos casos. Aí suplementa ferro, zinco, vitamina B12, são os mais comuns de suplementar. Mas é uma suplementação guiada, primeiro para eu saber do histórico alimentar. Ou não está consumindo carne vermelha. Eu já sei que vem ferro baixo, vem zinco baixo, B12 também. Se a gente não dosa, a gente não sabe disso, né? Mas até às vezes guiado pela história, já dá para saber que provavelmente tem uma deficiência nutricional ali. E você acha que tem uma solução para essa obesidade infantil? Tem solução, eu acho que a gente não pode perder, né, a esperança, mas é algo tão complexo. E a obesidade, ela é o resultado de muitos fatores. Tem, lógico, uma influência genética. Tem gente que tem um metabolismo um pouco diminuído, que favorece o acúmulo de peso. Mas o ambiente onde a gente vive hoje, ele só favorece o ganho de peso, que é um ambiente de excesso de tela, de sedentarismo, de não praticar atividade física. Ansiedade, né? Ansiedade, nível de estresse alto. O estresse também modifica os hormônios. E a alimentação, que a gente tem todos os alimentos que quiser, né, muito disponíveis. Então, assim, precisa de iniciativa de várias esferas. Primeiro, começando com a esfera familiar, de ter o interesse em mudar a situação. E a obesidade a gente consegue reverter muito facilmente na infância, desde que a família consiga aderir às mudanças. Abrace, né? Abrace essa causa. Né? Quando a família não abraça, realmente a gente não resolve a obesidade. E a obesidade persiste na adolescência e na vida adulta. E ainda tem um estudo que mostra que a maioria pelo menos 80% das crianças e adolescentes que são obesos nesta fase vão ser obesos na vida adulta. 80%? Até 80%. Nossa, Alto, é muito alto. É alto. Porque tem vários outros fatores que a gente não consegue. Mas eu percebo, assim, na minha prática de consultório, a maioria acaba abandonando o tratamento. Ou acredita que é uma vez por ano que vai no médico para poder fazer um exame. Só que não, tem que ser um acompanhamento tão de perto. A gente precisa mudar a rotina, muitas vezes, da família inteira. Então, precisa ter, assim, iniciativa tanto da família, da escola, de promover, incentivar uma lancheira mais saudável, né? De ter uma cantina com alimentos mais saudáveis, né? Do governo de repente, restringir um pouquinho a questão de propaganda infantil. Porque muitas das crianças também são influenciadas diretamente por propaganda. E nesse tempo de tela elevado, passa muita propaganda de alimentos. Praticamente o tempo todo, né? Então tem que ter uma esfera, tem que ser iniciativa de várias esferas, do governo, familiar, escola, para todo mundo junto, para a gente conseguir baixar esses índices de obesidade. E eu tenho dúvidas aí, doutor. Pode, fala aqui. Já respondemos. Já perguntei que a gente aproveita a dúvida. A dúvida? Ó, eu tenho um filho autista e ele tem seletividade alimentar. Ele não come carne nenhuma. Provavelmente... Nenhum tipo de carne. Nenhum tipo de carne. Nem peixe, nem frango, nada. E a gente estava tentando dar pelo menos uma proteína para ele, ovo, tentar incluir para poder dar uma... Mas ele não come. O que eu faço? Então, criança autista, a gente tem realmente uma dificuldade maior, né? Por questões ali de fobia, às vezes, alimentar, de uma sensibilidade, né? Nessa parte oral. Então, precisa, no primeiro momento, acalmar os pais, né?
O segundo momento, a gente vai dosar as vitaminas que provavelmente estão faltando. Então, já sabendo que a criança não consome nenhum tipo de carne, como eu falei, provavelmente deve estar baixo ferro, a gente dosa ferritina, zinco, vitamina B12. Focado assim nessa parte de carne. Provavelmente vai ter que fazer uma suplementação. Então, já fazendo suplementação, a gente fica mais tranquilo de que estou garantindo o aporte mínimo de vitaminas e minerais que aquela criança precisa, enquanto que eu vou me organizando para tentar melhorar essa questão da seletividade no autista. E aí, o autista, então, ele precisa de um acompanhamento diferenciado, precisa de um nutricionista focado nisso. E nutricionista faz muito essa reaproximação dos alimentos para diminuir a sensibilidade oral. Fono também, tem alguns fonos que fazem esse acompanhamento especializado. Para aos pouquinhos a gente estar reaproximando o alimento. E aí, conforme a criança vai aceitando esses alimentos, a gente vai suspendendo a suplementação. Mas então a suplementação vai ser guiada por conta da história, né? Que realmente está faltando algumas vitaminas e minerais, a gente suplementa, fica tudo certo, mas aí não vai suplementar para todo sempre, né? Precisa aos pouquinhos tentar melhorar essa situação. E aí com a terapia de aproximação dos alimentos. Perfeito. E eu vi esses dias no seu Instagram que você tem uns joguinhos novos agora, de alimentação também? De alimentação. Umas cartinhas agora que eu estou utilizando. Porque, assim, as crianças, muitas vezes, elas não nos escutam. Mas elas imitam muito o nosso comportamento, né? Então, a gente só falar, mas a criança não vai fazer o que a gente pediu. Principalmente dessa parte de alimentação. Então, a gente precisa dar o exemplo ou trazer isso de forma lúdica. Então, na pediatria, a gente tem que usar muito do lúdico para conseguir o nosso objetivo. Então, agora no consultório, eu estou com um baralho que tem alguns pequenos desafios. Então, as crianças têm tirado 1 ou 2 cartinhas, e aí eu peço para tirar foto, para levar para casa, e aí para poder analisar. Então, uma das cartinhas que saiu essa semana é assim: quantas cores que tem no seu prato? Um prato colorido, ele tem muito mais vitaminas e minerais que você precisa para poder crescer. Então, eu coloco a criança para começar a se questionar. Ela não comer de forma automática. Então, o prato da menina que eu atendia era branco, marrom e bege. Então, eu falei, o prato tem que ser coloridinho. Vamos colocar um pouquinho mais de cores? Vamos colocar uma cenoura, de repente? Um brócolis? Uma folhinha que seja? Já dá um pouquinho mais de cor e aos pouquinhos a gente vai aumentando a quantidade. Então, toda refeição que você tiver, faz só esse teste. Mesmo que a criança não coma imediatamente, né? Não adicionou outros alimentos, mas só dela pensar, nossa, aqui só tem 2 cores. Tá muito monocromático, eu preciso adicionar outros alimentos aqui. Aí, aos pouquinhos, ela já vai engajando também nessa mudança. Nossa, muito legal. E elas trazem as fotos depois para você? Vão trazer. Estão trazendo as fotos. Tipo, fazendo tarefa em casa. Sim. Que gracinha. Eu peço para os pais tirarem foto, né? Às vezes manda pelo WhatsApp. E elas ficam empolgadas. Ficam empolgadas, ficam super animadas. Querem tirar várias cartinhas agora. Legal. Gente, eu queria agradecer muito, Camila, você ter vindo. A Camila, que é minha amiga de plantão, de longa data. E seja muito bem-vinda. Vamos combinar mais vezes para você vir. Sim, as mães mandam bastante dúvidas. A gente vai deixar aqui, gente, o @ da Camila, o número do consultório dela, para quem é aqui de São Paulo. E quem não é de São Paulo, ela faz consulta online também. Isso, faz consulta online. E eu que agradeço o convite. Fiquei muito honrada, muito feliz de reencontrar e de conhecer também. E de falar sobre um assunto que é bem recorrente no consultório. Então, acho que a gente realmente precisa falar sobre esses temas, porque às vezes são temas tabus, as famílias não gostam de falar, né? Tem vergonha. A gente precisa trazer luz, né, ao conhecimento dessas informações para que a ação possa ser mais rápido. Com certeza. Obrigada, gente. Obrigada, Camila. Pessoal, muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, compartilha com uma mãe que está com uma criança gordinha aí. Ative as notificações. Vídeo todas as terças e quintas aqui no canal. E até o próximo. Tchau.